ressecados, cotovelos ressecados, até os cabelos sofrem com a desidratação e não é qualquer hidratante que resolve não, viu? Por isso eu recomendo a linha Bepantol Derma. Eles hidratam profundamente graças à provitamina B5, que restaura a hidratação e ajuda a manter os níveis de água. Esse aqui é o creme, para você usar naquelas áreas mais ressecadas da sua pele. Aquelas que precisam de uma hidratação especial, sabe? Como cotovelos, joelhos e calcanhares. O solução é para os cabelos. Pode usar tanto neles molhados quanto secos, para recuperar a saúde dos fios. E o regenerador labial tem ação hidratante e antioxidante para lábios ultra saudáveis. Ah, gente, eu não arrisco a minha saúde com qualquer produto. A linha Bepantol Derma tem fórmula exclusiva e é a única com a qualidade Bayer. Bepantol Derma, hidratação especial para pele, cabelos e lábios. Oh, graças a Deus! Hoje a gente veio entrevistar uma pessoa muito especial, que mora aqui, na região dos Mares, em Salvador. Ele é músico, ele é professor, ele é estudioso de acessibilidade e, sobretudo, é um ser humano ímpar, cheio de qualidades e de conhecimentos, que você vai ver agora. E cheio de linda família. Essa é a dona Leci, a mãe dele. Tudo bom, dona Leci? Obrigada por nos receber aqui. E essa aqui é Fran, a esposa, a digníssima do nosso entrevistado. Qual é a característica do seu marido, assim, que você mais admira? O homem que ele é. Quanto tempo de casamento? 3 anos. 3 anos de casados, né? Então você agora vai nos levar e nos conduzir para essa verdadeira viagem nesse mundo do nosso entrevistado, que você vai conhecer. E o nosso entrevistado de hoje acaba de chegar em uma palestra em Curitiba. Pois é, estudar, ser inteligente e ser um ser como ele. Dá nisso, de que eu estou falando, de Marcos Welby. Tudo bom? Que prazer, Daniela Prata. Nossa, que você é uma pessoa assim. Nossa senhora. Aliás, você foi dar palestra lá em Curitiba a respeito de quê? Eu fui convidado para falar sobre educação inclusiva e acessibilidade. É uma cidade que é padrão no país, né? Então, olha o desafio. Né? Nós temos a cidade de Curitiba, que é modelo para todo o país em termos de acessibilidade, e eu tive essa oportunidade de ser convidado por eles na Biblioteca do Estado do Paraná. Por que Marcos Welby é modelo para nós? É o que você vai saber nessa prosa para mais de metros. Chegue mais! Vamos nessa! Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Estamos tratando de inclusão. E essa é a mola propulsora do trabalho de Marcos Welby, que é professor da rede municipal, é uma pessoa com deficiência visual, mas que supera todas as barreiras e consegue transformar, não é, Marcos? Essa palestra que você foi fazer em Curitiba mesmo foi sobre isso, né? Como é que é esse trabalho? É verdade. Eu tive essa sexta-feira agora na Biblioteca Pública do Paraná. E para mim foi um desafio, porque falar de acessibilidade em uma das cidades que se tem bastante recursos, né? Porque quando se fala em acessibilidade, a gente pensa em recursos também. E eu tive com a convite do pessoal do Estado a levar essa fala, né, daqui de Salvador, que a gente está trazendo junto com as crianças, junto com esse trabalho meu no município, de trabalhar a questão da inclusão, da acessibilidade, que é muito mais do que o que a gente pensa. Né, de que se trabalhar apenas um aspecto do ser humano, a gente consegue. Eu acho que é você pensar na atitude, na forma de ser das pessoas, de pensar essa acessibilidade. E nada melhor, né, do que a gente trazer a música como esse grande veículo, né, de comunicação para dizer que o mundo pode ser muito mais acessível, muito mais inclusivo. Aliás, você dá aula de música para as crianças, né? Qual a faixa etária que você ensina? No município a gente tem as crianças de todo o Fundamental 1, que seria as crianças do 1º ano ao 5º ano. Então tem crianças de 6, 7, 8, até 10, 11 anos aí. E deve ser uma troca para elas assim muito legal, porque além de tudo, o Marcos, para quem eu conheço de perto, ele tem uma energia, uma força muito grande. E eu sei que muitas das crianças às vezes têm muitas dificuldades no seu dia a dia, na sua vida. É uma maneira até de dar uma força para elas, né, não? A questão que a gente tem acompanhado no dia a dia é que essa questão, às vezes, social, cultural, a gente precisa estar atento o tempo todo. E quando eu vejo aquelas crianças precisando de um repertório novo, de uma canção nova, de uma canção que tire elas
de um certo espaço e leve para uma outra realidade, uma realidade de um mundo mais humano, de sentir o toque, de sentir digamos, a união, o carinho um com o outro. E aí quando você trabalha a inclusão, você dá essa oportunidade. Mesmo que naquela sala não tenha nenhuma criança com alguma dificuldade aparente. Mas ali você já trabalha para elas estarem prontas para receber o coleguinha que chega com dificuldade de aprendizagem, com alguma deficiência. Então a gente prepara esse ambiente. Porque isso é uma sociedade inclusiva. Não é esperar a pessoa com deficiência chegar. É deixar tudo prontinho, porque se a hora a pessoa se matricular e entrar naquele curso, ela vai ter essa oportunidade de receber um ambiente todo preparadinho para ela. Agora, veja só, Marcos, quando você ainda era criança, você perdeu a sua visão, né? Ele conta a história que tomou uma bolada, não foi? E daí pra frente, foi nesse ponto que você começou a pensar nisso? Quando é que despertou e como é que foi essa labuta no início? Porque você ensina para as crianças e você também era criança nessa época, né? Verdade. É curioso, Daniela, porque, assim, como nós, seres humanos, somos contextualizados em nosso tempo e nossa história. Então, naquela época, não tem tanto tempo assim, né? Não vamos falar da idade, né? Quando eu perdi a visão, eu tinha 12 anos e naquele momento não se tinha tecnologia tão presente como se tem hoje os computadores. Hoje eu dou aula com o Data Show, hoje eu dou aula com o computador todo adaptado, o celular adaptado. Mas naquela época só tinha a reglete, né? Que é aquela coisa que escreve o braille, né? Aquela forma de escrever tátil. Então, hoje, o que eu trago dessa trajetória, que foi uma trajetória assim, toda construída em cima de contextos históricos, né? Primeiro a reglete, depois o computador, enfim, essa realidade eu trago um pouquinho do que as crianças hoje não têm. As crianças hoje estão tudo no touchscreen, as crianças hoje estão no mundo virtualizado. Então elas esquecem das músicas folclóricas, da coisa cultural. E então eu digo, olha, aqui eu vou por esse caminho. E elas entendem perfeitamente, aposto. Perfeitamente. Porque, na verdade, eu busco trazer uma linguagem áudio, mas também visual, né? Quando a gente traz a Libras, que é a linguagem de sinais, eu trago a ideia de que a gente pode se comunicar através de outras expressões que não é só a fala. Então, como as crianças hoje estão muito no computador, né? Só escreve 2 letras e já se comunicou, elas estão perdendo muito esse poder da fala, da oratória. Então, olha que coisa bacana. Aí eu trago a expressividade corporal. E da expressividade corporal eu trago a poética, né? Que é a música, a letra. E aí a gente vai tentando tirar um pouquinho, né? Porque a tecnologia é boa, mas ela tem que saber ser bem utilizada. Palmas para Marcos Welby, que coisa maravilhosa! E é exatamente sobre esse assunto que Marcos trata nesse livro aqui, Uma Escola Inclusiva Requer uma Sociedade Inclusiva, Avanços e Desafios. Esse foi o seu primeiro livro, Marcos? Esse é o primeiro livro que eu lanço sozinho. Eu tive vários artigos já publicados, mas em coletâneas com outros colegas. Esse é a primeira edição de um livro meu. E esse aqui contém o que, esse livro? Esse livro, ele faz um passeio um pouco do que a gente tem trazido nessas palestras, né? Essa palestra que eu tive agora em Curitiba, que a gente levou com o título de palestra show, porque eu aproveito para tornar um tema muito mais envolvente. A gente trabalha as questões baseadas em algumas canções que eu escolho da minha autoria e outras não da minha autoria, mas com o mesmo propósito de fazer o link com as falas. E aí, nesse livro eu digo que alguns pontos são importantes. Por exemplo, a família, eu aponto como fundamental na questão da inclusão, que seria, digamos assim, uma célula menor de um tecido social, né, gigante. E eu parto para outros pontos, que é a escola, que seria a segunda instituição depois da família. E aí vou caminhando, trabalhando um pouquinho sobre questões da arte, como a arte pode ser inclusiva, mercado de trabalho, que é muito importante, existem muitos equívocos, e aí eu vou contando algumas histórias curiosas também nesse livro. Tem muitas histórias. Por quê? Conta uma pra gente. Eu vou contar. Essa foi muito curiosa, porque foi aqui em Salvador.
E aí, o interessante quando eu trago essa fala é que eu aponto o seguinte: às vezes as dificuldades elas se tornam maiores porque você vai ter um choque de limitações. Então, eu estava andando na estação da Lapa, né, a estação de transbordo conhecidíssima aqui na cidade, e tranquilamente, como eu costumo andar, né, utilizando a minha bengala, em direção à escada rolante. E uma senhora me pega no braço: meu filho, volte, não vai. Eu disse: pronto, a Lapa vai cair agora. Aí eu disse: o que foi, minha senhora, que aconteceu? Ela: não, é que eu tenho medo de subir escadas. Minha senhora obedeceu, licença, e subi a escada. Então ela projetou o medo dela para mim, achou que eu não deveria subir também. O que as pessoas devem fazer? Às vezes a pessoa vê uma pessoa com deficiência e fica sem saber como agir, sem saber como ajudar. Qual é a regra inicial? Eu acho que assim, a primeira iniciativa seria a saudação, né, um boa tarde, e depois saber se a pessoa realmente precisa de orientação. Você está precisando, por favor. Primeiro você pergunta: precisa de ajuda? Exatamente, está tudo bem, precisa de algum auxílio, porque às vezes a pessoa está muito bem situada, muito bem localizada, né? Mais bem localizada, aliás, do que quem está enxergando com os olhos. Porque não se engane, os olhos às vezes eu acho que até anuviam a mente, sabia? É sim. E aí eu trago uma palavrinha nesse livro, que é um dos capítulos, que é alteridade. Que aí eu trago um pouquinho mais o lado do professor falando, né? Porque aí eu vou ter que, assim, eu vou colocar um pouquinho, alteridade seria a junção de duas palavras, né? Que é o alter e o identidade, que seria a identidade do outro. A gente está muito acostumado a querer que as pessoas sejam igual a gente. E a gente não quer a identidade do outro. A gente procura anular. Sem saber, a gente anula. Então o exercício da alteridade seria esse exercício da identidade do outro. De eu perceber o outro a partir do outro. Eu vou ver enxergando, mas ele não vê enxergando, ele vê de outras formas. Ele vê pegando, ele vê cheirando. Então, esse exercício é necessário. A primeira pergunta que você me fez: o que as pessoas devem fazer? Seria compreender, por isso que eu indico esse livro, e ele está em algumas livrarias aqui em Salvador, para que vocês tenham acesso a um pouquinho dessa leitura. Eu procurei não trabalhar de forma tão rebuscada, é uma coisa bem fácil de compreensão, e aí eu trago essa ideia: vamos entender o outro, mas a partir do outro, senão a gente vai criar uma barreira. Eu vou impor o meu jeito de ser, de pensar para você. Então isso em qualquer relação, né, a gente precisa entender que o outro é o outro e que eu sou eu. E nessa questão, né, da pessoa com deficiência, eu vou ter que entender da forma que ele tem de pensar, de perceber. E é tão curiosa a sociedade como é. Quando eu falo em sociedade, por isso que eu digo que uma sociedade é uma escola inclusiva, precisa de sociedade inclusiva, porque a sociedade somos nós, né? Então nós somos parte dessa sociedade. E aí quando eu trago essa ideia do social, é exatamente o que acontece no cotidiano da sociedade. Aí olha só. Aí vou eu andando naquela pista tátil, né? Para quem não sabe o que é pista tátil, é aquela sinalização que tem no solo e tal. Aí teve um dia que eu me afastei um pouquinho assim, mas eu estava me orientando por ela, né? E alguém gritou: você está fora do trilho! Eu disse: virei trem agora. Não saia do trilho. Não pare na pista. Então as pessoas entendem, assim, claro, a pista está lá para me orientar, mas em algum momento eu posso sair um pouquinho, né? Não tenho direito nem sair um pouquinho do trilho. Tá fora do trilho é a sociedade, ué, que ainda não entendeu as coisas direito, moço. Pois é, eu vou me divertindo e vou contando essas histórias para as pessoas, e as pessoas vão curtindo e cair. Isso é legal, porque vai cair na ficha, ó. Né? As pessoas vão vendo: poxa, a coisa é tão simples, eu dificulto tanto. E às vezes a gente mesmo é que dimensiona de uma outra maneira. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Tem isso ainda, né? Exatamente. É a questão de você querer ser você na sua beleza, na sua forma de ser, e não perceber que o outro também tem a beleza dele. Quando eu era pequena, toda tarde na casa da minha avó, uma coisa era certa: ia ter um bolo fofinho, fofinho e delicioso. Naquela época eu não sabia como ela conseguia acertar sempre, mas agora eu sei